Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estou falando aqui direto de Madrid. Para quem não me conhece, sou Cauê, sou CEO da Kinebot. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante e queria, antes de tudo, a gente poder falar com vocês ali sobre um pouquinho sobre a Kinebot, sobre os nossos produtos, tudo que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, né? Mas hoje o foco principal é sobre saúde mental, né. Então hoje a gente vai ter alguns convidados para falar um pouquinho sobre saúde mental no trabalho, associar principalmente a atualização da NR1, né. Então a gente está falando ali nos acréscimos, os 45 ali do segundo tempo, né, então super importante para quem ainda não está atualizado, né, saber um pouco mais o que precisa se adaptar em termos de normativa, em termos de processos, né, e ao mesmo tempo aproveitar um pouquinho desse tempo que a gente tem hoje para fazer perguntas, né, a gente tem o nosso especialista, o Alisson, todo o time da Kinebot, a Gabriela e a Monicelli, para poder apoiar vocês também em como a gente pode se adaptar à NR1 nessa atualização do psicossocial, tá. Então, vou mostrar aqui um pouquinho, sobre, a nossa plataforma, o time que está participando, mas queria deixar um aviso também, para que vocês não se desvirtuem no meio dessa apresentação, que a gente vai trazer muito conteúdo importante, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer ali no final uma atualização sobre a plataforma, sobre um lançamento que a gente está tendo, muito importante, principalmente em termos de conhecimento que a gente vai trazer para o segmento da ergonomia, né, que a gente sempre vem apoiando. Então, queria que vocês aguardassem ansiosos também até o finalzinho, para que vocês consigam ver o lançamento e até mesmo ali o que a gente quer trazer de benefícios para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos apresentar ali quem que vai estar no nosso time aí, apresentando um pouquinho sobre saúde mental, sobre psicossocial. Então, junto conosco o Alisson, né, meu sócio, amigo também, ele vai estar apresentando um pouquinho mais sobre o conteúdo, né, todo esse webinar, falando um pouquinho para vocês em como se adaptar, que tipos de formas, processos, o que que é saúde mental, né. E ao mesmo tempo a gente vai ter também o apoio de 2 ergonomistas, né, especialistas na área também, a Gabriela e a Monicelli. Elas não são irmãs, mas as 2 são do Santos, né. Então trago ali o pessoal, né, para se apresentarem, dar um tchauzinho ali para vocês. Tá bom, gente? Mas antes de tudo queria falar brevemente para vocês, tá, gente, sobre a Kinebot, tá? Então, para quem ainda não conhece sobre a Kinebot, então, a Kinebot hoje, ela já está em mais de 30 países, tá? Então, hoje a gente está em todos os segmentos de mercado. Hoje a gente tem um orgulho de falar que a gente tem mais de 500.000 trabalhadores ativos, né, em nossa plataforma. E hoje o que a gente traz, né, desde 6 anos nessa caminhada e mais de 20 anos ali de experiência que o Alisson traz na área da ergonomia, é algo que a gente quer transformar o setor da ergonomia, de forma inteligente, né, trazer inteligência artificial, trazer tecnologia para esse setor, e que a gente consegue trazer uma plataforma hoje que ela é cientificamente validada, tá. Então isso é algo muito importante que a gente traz para todos os nossos clientes, e ao mesmo tempo trazer precisão nos dados, tirar o viés ali do analista em relação a análise ergonômica e trazer uma facilidade muito grande, né. Então, como eu comentei ali no final também a gente vai trazer algumas surpresas para vocês de novos lançamentos, do que cada vez mais a gente está automatizando, né, para a área da ergonomia e ao mesmo tempo em termos de conteúdo, o que a gente consegue agregar para todos os profissionais. Então a Kinebot ela nasceu com esse propósito de utilizar a inteligência artificial para empoderar todos os profissionais da área, ou até mesmo os clientes finais ali, as indústrias, enfim, que possuem todos os programas de ergonomia que precisam ser vistos com carinho, tá bom? Hoje nós temos 4 produtos, tá? Então, basicamente, a Kinebot ela nasceu muito focada ali na análise do movimento, mas depois a gente foi trazendo e desmembrando novos produtos para atender nosso mercado, né? Então, o primeiro deles é o KineWork,
que a gente faz todo o processo ali de automação da análise ergonômica, né, onde todos já conhecem a Kinebot, né, na nossa essência, né, de visão computacional. E a gente foi agregando novos produtos, um deles é o KineMinds, que vai ser objeto hoje, que a gente vai apresentar para vocês esse módulo que está muito associado à saúde mental e psicossocial, tá. A gente também trouxe no lançamento, na maior feira industrial do mundo, na Alemanha, na Hannover Messe, tive a oportunidade de fazer o lançamento do KineFlow, tá. Então o KineFlow ele já está disponível no mercado, onde a gente traz também um fluxo de análise de produtividade desses trabalhadores. Então a gente precisa alinhar também, sempre trazer um equilíbrio entre toda a parte ali acho que saiu a apresentação, Alisson. Trazer toda a parte ali, de dados em termos de produtividade, que a gente consegue trazer ali, para esses trabalhadores, junto com o equilíbrio com a saúde desse trabalhador, alinhado ali com o KineWork, tá. Então, o KineFlow já está em lançamento, né, ele já foi lançado no dia 20 de abril, e a gente tem ele já disponível para o mercado, já com alguns clientes, tá. E por fim, o Kinebot Academy, que a gente vai trazer hoje um objeto de lançamento do Kinebot Academy, queria que vocês aguardassem até o final, para que vocês vejam o que a gente tem como lançamento dele, tá. Que basicamente é a nossa plataforma de conteúdo. Então uma plataforma completa de conteúdos voltados para a formação do programa de ergonomia. Então ele não está só direcionado para funcionalidades do Kinebot Academy em termos da plataforma em si, mas também principalmente em conceitos, metodologias, tudo voltado para ergonomia, para que a gente consiga ter profissionais completos que possam operacionalizar a plataforma, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês nesse início. A gente vai seguir então agora com todo o conteúdo, e agora eu deixo ali a palavrinha para o Alisson continuar. Obrigado, gente. Maravilha, Cauê, muito obrigado. De fato, pessoal, é legal a gente estar vendo essa caminhada. A gente vem aí trabalhando juntos há mais de 6 anos, 6 anos que nasceu a empresa, e a gente vem se completando da nossa equipe, né? Começamos lá eu, Cauê, Rodrigo, Leonardo. Hoje estamos em 40 pessoas cuidando e desenvolver tudo isso. Então, quero aproveitar esse momento, agradecer a toda a equipe da Kinebot, que está aqui no backlog, está fazendo essa atividade acontecer, fazendo o sistema funcionar, e é um momento muito feliz, né? Mas a gente está falando de saúde mental e está falando num cenário que está complicado, né? Aqui a gente trouxe alguns dados para a gente usar como pano de fundo, que é a questão dos acidentes de trabalho que nós estamos tendo no Brasil, né? Então nós tivemos em 2023 664 mil acidentes de trabalho, e um custo de mais de 100 bilhões de reais relacionados à questão de saúde do trabalhador. E esse é um custo, gente, que além do custo moral, de nós termos pessoas que vão trabalhar e voltam para casa com menos saúde, ou não voltam para casa, né? Eu acho que esse é um custo maior ainda do que o custo financeiro. A gente tem o prejuízo Brasil, né? Alguém pode dizer assim, não, mas esse prejuízo é da empresa, é lá da empresa tal. Peraí, não, esse custo é para nós todos, porque isso torna o Brasil menos competitivo, isso coloca a gente numa situação em relação ao cenário mundial que é muito ruim. E, de novo, o aspecto principal é que todo mundo deveria, como nós usamos muito no nosso jargão aqui na Kinebot, que é humanizar o trabalho, é ir para o trabalho, produzir e voltar para casa com seu dinheirinho saudável. Se isso acontece, o modelo e a sociedade vai melhorar, e é isso que a gente quer. Como o Cauê falou, a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer melhorar o mundo do trabalho. E para isso, pessoal, a gente tem a grande complexidade da relação do humano com o trabalho. O ser humano, essa carga mental, cognitiva, os aspectos psicossociais não são tão simples de serem observados. Eles precisam ser considerados todas as variáveis que estão nisso. Ao mesmo tempo que do lado do trabalhador nós temos aqui os seus aspectos pessoais, suas condições, as suas constituições, do outro lado nós também temos a exigência do próprio trabalho. Essa relação aqui basicamente é a ergonomia, ela participa de todos esses aspectos, ela trata de como que isso está acontecendo com a pessoa. E aí nós temos normas brasileiras que nos exigem alguns cuidados, mas nós temos que ter a ciência aplicada aqui. E a ciência e a ergonomia, ela é aquela que vê justamente a relação da pessoa com o trabalho.
como que isso está acontecendo? Nosso grande foco de atuação sempre vai ser aqui, na condição do trabalho, mas é importante a gente também ter em conta do que está acontecendo com essa pessoa, né? E aí a gente vai ter então a NR1, né? Para quem é da área, quem é ergonomista, a NR1 já é bem conhecida há muito tempo, né? Quem está chegando agora nesse tema, eu vou dar só uma explanada rápida sobre ela, que é para a gente colocar ela também como pano de fundo disso que a gente está se preocupando hoje, em atualizar e trazer para as empresas melhores soluções. Basicamente, gente, quando a gente fala de norma regulamentadora, elas nascem lá na CLT, aponta que vão existir as normas regulamentadoras, e depois ela vai trazer nas normas como que isso vai acontecer. A 1, como qualquer sistema normatizado, é a norma que estabelece os critérios das outras. Ela dá norte, ela dá direcionamento. Então a norma 1 traz para nós justamente as disposições gerais, os termos e definições e organiza o sistema. Aí eu tenho aqui algumas últimas atualizações, não são todas, né? Ela tem atualização pra caramba, mas aqui quando aparece em 19 o GRO. Então aqui um ponto muito importante, que é a gestão de riscos ocupacionais. Vejam que de 19 para cá, há uma mudança importante na nossa estrutura legal brasileira. Enquanto antes ela era muito mais pedindo documentos, onde que a empresa era responsável por documentar as condições que estava, ela passa a dizer o seguinte: olha, eu quero que você gerencie, eu não quero que você documente, eu quero mais do que isso. Ela quer gestão. E gestão é muito importante a gente considerar que não se faz hoje e está feito. Né? Por exemplo, eu fiz as avaliações ergonômicas em 2025, estou em dia. Não, não está em dia. Está em dia se você estiver fazendo ela hoje. Né? Porque de hoje para daqui uma semana, de hoje para um ano atrás, muita coisa pode ter mudado. E gestão é o tempo todo olhando para aquela situação. E aí, pessoal, aqui nós temos alguns aspectos importantes, né? A NR1 fala que é para todas as organizações, incluiu aqui os funcionários públicos que não faziam parte dessa norma antigamente, e também inclui ali os aspectos físicos, químicos, biológicos dos acidentes, e ela faz uma ressalva, né? Na última versão dela, ela faz aquela ressalva que fala e aspectos psicossociais. Na minha opinião, essa informação não precisava estar ali, porque está na 17 desde 90, já é antigo isso para nós lá na 17. Mas, já que colocou, trouxe para tona, e eu acho que até talvez os legisladores pensaram, né, o time lá do Ministério do Trabalho estava pensando em provocar esse assunto, e eles foram muito felizes quando fizeram isso, e trouxe para todo mundo para olhar para isso também. Né? Então agora a gente tem que ver como que isso está acontecendo e como que a gente vai fazer. O que a 1 abrange? Tá? Então ela tem aqui o cuidado para a norma de todas as empresas, no item 1.2, que mais ou menos o que eu falei agora há pouco. Aí ela vai trazer que tem que ter um programa de gerenciamento dela, aponta também, então, gestão de riscos ocupacionais através de um programa de gestão de riscos, tá? Vai colocar também as competências, os direitos e os deveres, né? A obrigação dos empregadores e todo mundo, inclusive dos trabalhadores. Vai trazer a necessidade da informação do e-social, lembrando que aspectos de ergonomia não entraram no e-social ainda, mas se você não tiver com a LB, a gente sabe que o Ministério do Trabalho não tem por que não ir puxando as outras informações para dentro dele. Então é muito importante que todo o sistema de gestão de ergonomia, não é sistema software, ok? Todos os processos de gestão de ergonomia sejam muito bem pensados para que quando for necessário informar, você tenha um banco de dados organizado. Então fazer ergonomia através de documentos estáticos textuais é loucura, porque você não vai conseguir trabalhar isso com um banco de dados. Então aqui já vem um sinal. Ainda não está no e-social, mas daqui a pouco pode estar. Né? Ela indica também a necessidade de treinamento, né, o constante, incluindo EAD, e também coloca a diferenciação em relação aos tamanhos das empresas. Ok? Bom, para ficar bem claro, pessoal, GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR, Programa de Gestão de Riscos, ok? Então, você vai ter aqui a questão de identificar, aqui eu acho que aqui tem um ponto muito importante, que é o método descrito, claro, muito simples de ser observado, que é identifique, avalie, implemente melhorias e acompanhe. Gente, sistema de gestão na veia. Identificar, avaliar, implementar e acompanhar. Cada vez que você está acompanhando, obrigatoriamente você vai reavaliar, portanto, identificar novamente. Você vai refazer esse processo. Né? Então, você vai estar avaliando, implementando, acompanhando. Avaliando, implementando, acompanhando. Esse processo é constante, não pode parar. E você tem que ter uma sistemática, tem que ter uma organização
que permita você ter o básico de organização para isso, ok? E no PGR, ele aponta a questão do inventário e plano de ação com cronograma. Aqui um ponto importante que volta e meia nos perguntam, que é assim, mas eu tenho que colocar, então, eu tenho que terminar as AIPs e colocar esses dados dentro do PGR? Você pode fazer diferente, você pode colocar a IP inteira dentro dele, citando. Porque dentro de um guarda-chuva, a análise ergonômica e a avaliação ergonômica preliminar são documentos previstos dentro do GRO. O que você precisa é ter uma política muito clara na tua empresa, explicando como é o funcionamento e indicando, olha, os dados de ergonomia estarão nesse lugar, os dados de ambiental estarão nesse lugar, os dados de de químicos estarão naquele lugar. Eventualmente, alguns deles podem estar na mesma planilha, e está tudo bem. Mas os de ergonomia, eles merecem uma tratativa à parte por conta da delicadeza dos dados de ergonomia. E também, um aspecto técnico é importante, porque os GHE, que funciona para quase todas as outras áreas da questão do PGR, do GRO, não funcionam muitas vezes bem para ergonomia. Então, você ter a ergonomia cuidada sozinha é um ganho para a tua gestão. Novidades que apareceram, então, novos conceitos, né? A questão de levantamento preliminar de risco, também aí aparece aqui que deve abranger os aspectos psicossociais, que o inventário de risco tem os critérios que estão avaliados, incluindo a avaliação, como eu falei, mas ela pode estar citada, ela pode estar inteira aqui, tranquilamente, e também a questão dos cuidados, né, com a documentação. Aqui entram também leis relacionadas à gestão de dados e tudo mais. Bom, checklist básico para você saber se o que você está fazendo na tua empresa está funcionando, né? Então, primeira coisa, implementar o GRO, né? Você tem que ter ele e nele tem que dizer as regras do teu jogo, as regras de como sua empresa trabalha. Aqui nós vamos avaliar os riscos físicos de tal maneira, vamos avaliar os químicos, os biológicos, os ergonômicos e os psicossociais, né, de tal maneira, estabelece como vai funcionar. O gestor sempre gosta de ver se você tem regras bem estabelecidas, processos bem construídos e se depois você está realizando isso efetivamente, ok? Elabora o teu programa de gestão de risco. E no caso da ergonomia, ela vai entrar até embaixo no passo 5, mas ela entra aqui que é fazer a avaliação ergonômica preliminar. Aplicar hierarquia. Gente, olha só que interessante. Essa hierarquia que traz na 1, ela é também um pouquinho contraditória com o que tem na 17. Hierarquia de controle é primeiro elimine o risco, depois proteja e depois faça medidas administrativas. Né? E por fim, EPI, por exemplo. Na ergonomia, se você olhar na 17, ela vai falar que coloque pausa e coloque rodízio. Mas espera aí, pausa e rodízio é administrativo, é a última, tá? A boa ergonomia, você primeiro resolve o problema, faz medidas de engenharia, melhora do pós-trabalho, elimina a causa e depois você faz compensações e, por fim, você vai para a medida administrativa como pausa e como rodízio. Então, muito cuidado com a sistemática. Se você começar pela pausa, como até tem alguns métodos que apontam isso, você pode simplesmente estar só diminuindo a exposição da pessoa ao risco. Só que numa situação pericial, se tiver acontecido o agravo, não tem como dizer que você não teve o movimento, por exemplo, que poderia causar. Então, isso, se você não seguir a hierarquia prevista na 1, que é essa hierarquia que está aqui, que primeiro tenta eliminar o risco, você pode estar colocando a tua empresa em risco de fragilidade jurídica depois, né? É importante, a norma indica que revisão a cada 2 anos ou em situações de acidente e mudança. Na 17, ela já vai trazer que em as condições estando igual não precisa avaliar, mas tendo mudança tem que avaliar. Porque a gente sabe que na ergonomia não é a cada 2 anos que muda tudo, pode mudar todo dia. Né? Então você tem que ter isso claro. E mais um aspecto importante da gestão. Gestão não se faz de vez em quando, se faz todo dia. Ok? Realizar a EP. E aqui mais um ponto importante é de todas as atividades, não é do GHE, é da atividade. Um mesmo posto de trabalho pode ter um montão de atividade e você precisa avaliar todas elas. Pode ser avaliada numa pancada só, né, numa avaliação só, ou cada uma delas separadas. A estratégia é sua. Você consegue separar essa estratégia, mas tem que avaliar todas as atividades. E, por fim, envolver os trabalhadores no processo do GRO. Isso é muito importante. Quem já trabalha com ergonomia sabe que para nós da ergonomia isso é uma regra. Não existe fazer ergonomia sem participação do trabalhador. Isso não cabe.
Porque a gente sempre precisa da participação do trabalhador já na análise da primeira da atividade que está sendo feita. Ele precisa contar para a gente o que está sendo feito para a gente poder fazer qualquer tipo de avaliação mais a fundo, ok? Bom, e o que a empresa tem que fazer então, né? Primeiro, cuidado com a documentação. Cuidado com a documentação e lembre-se que a documentação é para 20 anos, não dá para jogar nada fora. Você tem que ter um controle, tem que ter um repositório muito bem feito e organizado para você ter isso em dia. No GRO a cada 2 anos e, por fim, aqui a integração com o social. E aqui que a gente vai mudar o jogo com a questão do KineMind, que é o nosso produto, nossa solução para os aspectos psicossociais. E uma coisa que é muito importante, quando a gente vai falar de KineMind, aspecto psicossocial, isto é um pedaço importante da ergonomia. A ergonomia tem os aspectos físicos, tem os aspectos psicossociais e tem os aspectos de produtividade. As 3 áreas nós temos soluções aqui na Kinebot para fazer acontecer, para fazer com que a tecnologia faça com que os profissionais que estão em campo ganhem muito tempo. E todas elas, de alguma maneira, nós fizemos nascer a partir desse pensamento aqui do Galileu Galilei, que ele diz o seguinte: meça o que é mensurável e torne mensurável o que não é. Tem uma camisetinha que o pessoal de desenvolvimento gosta de usar que diz assim, ó, opinião só existe onde não tem dados. Né? E isso aqui é uma verdade. Galileu disse a mesma coisa, olha, se você está tendo opinião sobre produtividade, psicossocial ou aspectos físicos da ergonomia, você está sem dados. E aqui na Kinebot, o que a gente mais busca é a construção de dados seguros para que você tenha uma gestão técnica, né? E embasada e com segurança para as suas tomadas de decisão. Eu vou passar agora para a Moni, que vai trazer um pouquinho para nós. Peraí, que era o vídeo agora. Olá, pessoal, boa tarde a todos, queridos clientes que eu sei que estão por aqui, aos novos clientes que irão chegar. Então, pessoal, neste exato momento eu vou falar para vocês sobre o que a Kinebot tem desenvolvido em relação ao psicossocial, principalmente focando na avaliação e no gerenciamento de todos os dados, certo? Nós utilizamos como base 3 metodologias, o NASA-TLX, o HSET e o COPSOC, 3 ferramentas para a gente chegar no nosso diagnóstico, com uma interface totalmente possível com o nosso link com a nossa AEP, com a nossa avaliação ergonômica, e também todo esse gerenciamento das avaliações, de maneira anônima, por níveis hierárquicos dentro da plataforma. Então, hoje nós temos toda uma estrutura que contempla a avaliação do psicossocial de ponta a ponta, de uma maneira segura, efetiva e para a gente efetivamente fazer a gestão dos nossos dados e não só levantar dados, certo? Eu vou convidar a Gabriela para trazer para a gente, então, nossa novidade do nosso lançamento do COPSOC, como muitos conhecem, que é o Copenhagen também. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Então, hoje eu vou estar falando sobre o nosso lançamento, né? A nossa cereja do bolo do webinar. Então, o COPSOC, ele é uma ferramenta, assim como a gente utiliza as ferramentas de análise biomecânicas, né? O COPSOC, ele é considerado um padrão ouro dentro da avaliação do psicossocial, né? Ele tem 3 versões e nós temos ele já integrado dentro da plataforma
disponível nessas 3 versões, que é a curta, média e longa. Né? Essa ferramenta ela é estruturada, ela é validada cientificamente e, inclusive, mundialmente também. E na nossa plataforma a gente tem ali a opção de vocês estarem utilizando tanto a versão curta como a média como a longa, de acordo, então, com a realidade da empresa, com o nível de maturidade da gestão. Pode rodar o vídeo, por gentileza, Alisson? Então, aqui, pessoal, eu vou estar trazendo, então, a interface da nossa plataforma quando a gente abre o COPSOC. Então, em poucos cliques, ali o profissional de segurança e saúde do trabalho pode estar criando esse levantamento e disparando, então, para os trabalhadores. Aí a gente consegue observar que ele tem uma interface totalmente responsiva. Conforme esse trabalhador for avançando, o percentual do preenchimento ele vai aparecendo ali nessa interface. Para ele acessar, também é disponibilizado ali um PIN de acesso totalmente intuitivo. Gerou o PIN, começa ali, então, a resposta do questionário. Ele avança e, quando o trabalhador termina, já pode ir uma notificação diretamente para o profissional de saúde e segurança que realizou esse levantamento, eliminando qualquer planilha, necessidade de impressão de material, Excel, fazendo toda essa gestão integrada, assim como o Alisson e a Monicelli apresentaram anteriormente, vinculando a EP, e quando o trabalhador faz essa resposta desse formulário, é garantido 100% o anonimato. Então, é uma ferramenta validada cientificamente e integrada à análise ergonômica, né? Tanto a EP, e aí fica totalmente integrado nos dashboards também. Então, pessoal, conforme os trabalhadores forem fazendo a resposta do COPSOC, nós temos, então, em tempo real ali, toda a interface do relatório final, podendo ali ser bem visual para toda a gestão, né? Ali as dimensões avaliadas, e aí também temos a classificação de nível. Ali temos a situação favorável, que é classificado como verde, situação intermediária, amarelo, e também risco para a saúde. Né? Então, o COPSOC ele abrange tanto os fatores psicossociais, como também os fatores de bem-estar, de saúde, e tudo isso é integrado neste relatório final. Pode passar, por gentileza. Juntamente ao relatório final, nós temos também a nossa matriz de risco, que é baseada no método William T. Fine. Então, nós temos a integração com a EP e a integração com a matriz de risco, totalmente visual. Conforme for avançando ali na plataforma, a gestão consegue comparar dados de avaliações, perceber em qual dimensão, né, ali tem pontos de atenção, pontos de melhoria, e além de tudo isso, também é integrado na nossa plataforma a possibilidade de gerar planos de ação. Então, vai totalmente de encontro com a atualização da NR1, totalmente de encontro com essa integração à EP. Aí nós temos ali o relatório final em PDF. Então, após ali ser realizado todos os levantamentos, todas as respostas, nós temos de maneira totalmente visual todas as respostas geradas, a análise comparativas de setores, ali as tratativas a serem dadas de forma totalmente estruturada dentro da nossa plataforma do KineMind. Agora eu passo a palavra novamente para o Alisson, que vai estar falando sobre mais um lançamento previsto, que é o KineBot Academy.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Monicelli, também. Olha só, pessoal, agora eu vou trazer algumas coisas importantes aqui. Tem um aspecto que a gente tem percebido também, nesses anos todos trabalhando com ergonomia, que o conhecimento é o que democratiza, de fato, o acesso do trabalhador a um trabalho melhor, né? E nós, com essa missão que nós temos de elevar a qualidade do trabalho, de levar a tecnologia, de fazer com que os postos de trabalho sejam cada vez mais saudáveis, seguros e produtivos, nós criamos, então, a Kinebot Academy. Quem já é nosso cliente já está acostumado. No Academy você já tem cursos completos de treinamento continuado de utilização da Kinebot. Nela nós temos os módulos, né, operador, avaliador, analista, estrategista, especialista e gestor. Já vou falar um pouquinho mais de cada um deles, mas antes eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês. Gostaram, pessoal? Então aqui, o que é a Kinebot Academy? Como eu estava falando, os clientes já utilizam ela, que é onde cada novidade, cada ferramenta nova que nós implementamos na Kinebot ganha um treinamento completo, tanto do embasamento dessa solução, que é a base de entender a base, quanto como operacionalizar ela aqui dentro da Kinebot utilizando. Só que a gente foi além disso. Utilizando os recursos de tecnologia que nós temos hoje, que nós desenvolvemos na nossa equipe, através também de IA para geração em vários idiomas, a gente tem em 3 idiomas, em português, inglês e espanhol, a estrutura completa de formação de um ergonomista. Então agora, além de você utilizar a Kinebot Academy para se formar em utilização da Kinebot, você vai se formar também como ergonomista. Então, uma formação completa de formação de ergonomia dentro do Academy. Vou dar uma dica para vocês, que daqui a um tempinho está chegando as outras áreas também, né? Mas essa é a primeira que nós estamos lançando, que já tem aqui um começo bem importante para a sua formação. A gente costuma dizer até que a Kinebot é para as empresas e para os ergonomistas resolverem as situações da empresa, né, dos trabalhadores. E o Kinebot Academy é para você, profissional, se capacitar e se posicionar melhor no mercado. Inclusive, um dos chamados que a gente teve para montar essa estrutura foi porque muitas das empresas que nós atendemos, em todos os cantos do país e fora também, nos pediam, puxa, eu preciso de profissionais habilitados e profissionais que saibam usar a plataforma, porque eu quero mais gente utilizando isso aqui. Nós criamos, capacitamos quem já estava dentro da empresa, só que a gente percebeu que a gente precisa capacitar todos os ergonomistas, para que vocês, inclusive, tenham mais oportunidade de trabalho, para que quando a empresa abra uma vaga, ela possa já colocar lá, como já está acontecendo bastante, como diferencial conhecer a Kinebot, e você tenha já a sua certificação. A certificação completa no método Kinebot de avaliação e de gestão de ergonomia. Ela começa pela parte de operador certificado, que é aquele profissional que foi certificado em operacionalizar, em utilizar a plataforma Kinebot. Esse curso ele tem mais ou menos 60 horas, é completo, todas as etapas, todas as ferramentas da Kinebot muito bem detalhadas e explicadas. Todas essas aulas, além de aula de vídeo, tem cenas de como utilizar no computador e material didático também para você aprender e se aprofundar cada vez mais em cada um dos aspectos. Quem conclui o método de operador é convidado para fazer o nível 2, que é o nível de avaliador certificado Kinebot. Aqui é a base científica da ergonomia como um todo, a revisão de todos os principais aspectos da ergonomia,
desde do conceito de ergonomia, fisiologia, as normas que se aplicam, né, em especial a norma ISO 20646, a psicodinâmica do trabalho, um aspecto completo de todas as formas de se observar isso e se compreender a relação da pessoa com o trabalho, a cinesiologia, para também compreender como que o movimento impacta na vida dessas pessoas, né, como que é a carga de trabalho, e também a questão da norma NR17. Então, todos esse conteúdo, de forma que você possa compreender e estar tá embasado para isso, para se tornar um avaliador de aspectos de ergonomia. Terminando o módulo 2, o nível 2, você vai para o nível 3, que é o analista. Aqui vem um ponto legal. Não adianta só saber operacionalizar uma plataforma como a IA da Kinebot e entender de ergonomia. Você precisa cruzar os dados. Como que eu analiso uma variável em relação a outro? Aqui você vai ver como analisar dados de Rula, de Reba, de Okra, de Nordic, de todas essas ferramentas e como que você analisa isso. Não é como fazer a leitura, não é só ter uma nota. Ah, deu tal nota. Sim, mas é bom ou é ruim? Qual é a relação disso com a fisiologia? Como que eu vejo isso de forma completa? Afinal de contas, a gente está falando de aspectos que são complexos. Não podem simplesmente ser lançados informações vazias. Passando então para o nível 4, que é quando você já está na empresa cuidando da estratégia do negócio. Então você vai estar, como ergonomista da empresa, planejando, fazendo programas de gestão, planejando análise ergonômica, planejando soluções. O estrategista, ele pensa na estratégia da empresa em relação a como ser mais assertivo para resolver esses problemas da empresa. Então não é simplesmente falar, temos que fazer um programa de qualidade de vida. É quando, quanto, por quê, como que ele vai funcionar. Pensar estrategicamente isso, cada um dos aspectos. Terminando isso, vai para o módulo 5, que é o especialista. Aqui nós já concluímos toda uma carga horária de uma pós-graduação, onde ele vai aprender de vez, aí ver situações reais de AET, aí vira pura AET, de movimentação de carga, de análise administrativa, de aspectos também de manufatura de ciclos curtos, manufatura de ciclos longos e a questão do atendimento aos atos periciais, né? A parte da ergonomia forense e como fazer a sustentação técnica. Nesse momento, você já se torna um especialista da empresa para cuidar dos aspectos de ergonomia. Mas não para por aí. Nós temos um módulo que nunca vai acabar. É o módulo de formação continuada, que é o módulo de gestor certificado. Todo mês vamos ter masterclass com profissionais especializados da área que vão trazer as novidades para você estar sempre atualizado em relação a isso. Note que aqui na Kinebot a formação nunca acaba. Você está sempre ampliando o seu conhecimento e acessando mais alternativas para melhorar a qualidade da sua atenção dentro da empresa. Tudo isso está agora sendo organizado para você poder conhecer. Então temos uma estrutura prontinha e eu estou aqui colocando para você o nosso QR Code que a gente vai dar de graça para todo mundo que está participando dessa live, desse webinar, o primeiro curso, o curso de Fundamentos de Ergonomia Aplicada. Então, um curso que é aquela parte importante para você compreender os fundamentos, onde que você vai fazer. Esse curso não tem custo algum. Está aqui o QR Code, por favor, vou deixar um tempinho ele aqui. Está 100% gratuito para que você conheça o nosso método de trabalho, conheça a nossa escola, conheça toda a estrutura que tem à sua disposição e já faça aqui o teu primeiro curso, já tem aqui um primeiro certificado para você publicar e se diferenciar no mercado. Sempre, conhecimento diferencia profissional. Profissional que sabe, às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas a tecnologia da Kinebot vai substituir os profissionais que estão no mercado. Não. Quem entende de tecnologia vai substituir os que não entendem de tecnologia. Essa é uma frase que já é utilizada por vários profissionais e é muito boa. É isso que nós queremos aqui com a Kinebot Academy, te trazer esse diferencial. Entenda de tecnologia, conheça a tecnologia, se atualize com o que há de melhor na ergonomia e se coloque no mercado como um profissional diferenciado. Se coloque como aquele profissional que pode levar a empresa que você está atendendo à novidade, não presa a checklists ou a métodos antigos que demoravam horas, dias para fazer uma avaliação, enquanto aqui quem utiliza a Kinebot faz em poucos minutos e deixa de gastar energia só avaliando, contando movimentos e passa a potencializar a energia criando soluções, melhorando de fato a condição de trabalho. Bom,
aqui nós temos aí, para vocês saberem, a formação completa, ela vai contar com alguns planos, tá? Aquele curso, ele é gratuito, tá lá, são 60 horas de curso, ele tem toda a formação completa lá, mas existe todo esse outro material que vai ficar à disposição de vocês, já com valores especiais, inclusive em valores de lançamento. Esses são valores para quem está participando desse webinar, com valores especiais, onde você pode pagar R$ 69,90 por mês e acessar todo o conteúdo enquanto estiver dentro dele lá, sendo atualizado, tudo isso. Outro aspecto importante aqui que é bem a gente considerar é o aspecto de que o aspecto de quem é cliente da Kinebot. E quem é cliente da Kinebot tem uma condição especial, que a Monicelli vai explicar para vocês agora. Vamos lá, gente. Então, basicamente, a gente tem esses 2 tipos de planos, né, tanto o plano anual quanto o plano mensal. A gente acaba sempre direcionando valores mais atrativos ali para clientes já da nossa base, clientes Kinebot, mas claro ali que a gente possui ali um valor muito acessível justamente para propiciar um curso que possui uma carga horária ali de uma pós-graduação, num valor extremamente acessível para transformar ali profissionais, eh, que já são da área, profissionais da área de ergonomia ou que queiram ser também ergonomistas, claro, estarem muito presentes ali, e atualizados em todos os conteúdos que a gente consegue trazer para vocês, tá. Porém, a gente tem um descontinho ali também, né, onde, você pode passar, Alisson? Onde a gente tem ali especificamente nesse webinar, tá, a gente tem uma promoção, um cupom que é oferecido para vocês. Então, quem quiser fazer a compra ali de um plano anual, tá, basta ler esse QR Code que está na tela de vocês, mas ao mesmo tempo, não se preocupem, todas as pessoas que fizeram ali a inscrição para o webinar vão receber um e-mail também com o cupom de desconto, tá. Então a gente está ali colocando 20% de desconto, né, para quem adquirir esse plano anual ainda no mês de maio, tá? Para a gente ter um valor ainda mais acessível nesse curso extremamente completo para vocês. Joia? Bom, gente, nosso webinar está chegando ao fim. A gente vai agora, antes de passar para as perguntas ali, que a gente viu ali que já tem algumas perguntas ali no chat, mas eu queria também fazer um convite para vocês. Na próxima terça-feira, no dia 26, às 4 da tarde, a gente vai fazer um novo lançamento, e esse lançamento é muito importante para a Kinebot. A gente considera que é o lançamento mais importante desse ano, até então, pelo menos, onde a gente tem um agente de IA aplicado nas AEPs. Então, a gente tem um fluxo onde a gente já automatiza grande parte de todas as AEPs e AETs, mas a gente vai ter um processo agora onde esse agente vai apoiar em todo o processo de automação da AEP, onde tanto na identificação dos riscos, identificação dos critérios de riscos, possíveis lesões e agravos, já identificando ali toda a matriz de risco e, ao mesmo tempo, a geração de sugestão de planos de ação por meio de inteligência artificial. Então, fiquem ligados, vocês vão receber um e-mail também para cadastro ali nesse webinar, vai ser na semana que vem, às 4 da tarde. Fica o convite para todos vocês, tá? E agora vamos abrir ali para as perguntas. Acho que a Mônia ali vai lidar ali com todas as perguntas. Fica à vontade, Mônia. Muito obrigada, Cauê. Bom, pessoal, antes da gente ler aqui as perguntas e responder para vocês, vamos falar das nossas enquetes. Então, nós lançamos no chat as enquetes ao longo do nosso evento, e a primeira pergunta foi: sua empresa já iniciou alguma ação relacionada aos riscos psicossociais da NR1? 63% das pessoas colocaram que sim e já estão aplicando as avaliações. 24% falaram que ainda estão planejando para começar e 13% ainda não começaram. Então,
Estamos aqui oferecendo para vocês, para a gente poder atender e realmente fazer essa análise e fazer a nossa gestão do psicossocial efetivo, tá, pessoal? A segunda enquete foi o seguinte: hoje, qual é o maior desafio para lidar com os riscos psicossociais na empresa? 74% responderam que falta de metodologia clara. 13%, empatando com os outros 13% das duas questões, foi dificuldade de engajar os funcionários, bem verdade, é um problema bem claro isso, e falta de dados para tomada de decisão. E 0%, ninguém está com falta de tempo da equipe. Ou seja, a gente tem um padrão que é falta de definir realmente essa metodologia clara para a gente poder escolher. Nós apresentamos para vocês 3 nesse evento e também, obviamente, como a gente pode ajudar vocês a engajar os funcionários para responder à nossa pesquisa. Afinal de contas, precisamos perguntar para as pessoas. A terceira enquete fala sobre: você acredita que os afastamentos psicossociais aumentaram na sua empresa nos últimos anos? Isso é um dado bem importante, né, gente? 56% falaram que sim, aumentaram muito. Então, mais da metade trouxeram isso para a gente. 22% falaram que aumentaram um pouco e que 22% também permanecem iguais, né? Os dados não efetivamente aumentaram. O nosso quarto item aqui da enquete fala sobre o que mais preocupa a sua empresa em relação à atualização da NR1. 49% das pessoas responderam que fiscalização e multa. 25% falaram que aumento dos afastamentos, que também ocasiona a primeira variável aqui que a gente comentou. E 13% falaram que falta de preparo da equipe. Então, é algo bem claro, e mais 13% falaram como falta executar efetivamente as avaliações no dia a dia, na prática. Então, como falta realmente esse apoio, certo? E por último, a nossa última enquete aqui perguntou o seguinte: hoje, o processo da avaliação psicossocial da sua empresa é mais preventivo, reativo, informal ou inexistente? E mais da metade das pessoas, 57%, responderam que é preventivo. E 29% responderam que é algo reativo. Muito bem, pessoal, obrigado por todos que preencheram e responderam a nossa enquete, tá? Nós tivemos algumas perguntas, eu vou ler aqui para vocês e vou pedir a ajuda da equipe para a resposta, tá certo? Então, a primeira pergunta é do Henrique. Ele perguntou se nós temos o número aberto, digo em relação a acidente, latente e doença ocupacional. Então, acredito que seja lá no início que ele pontuou aquele dado, Alisson. Isso mesmo. O Henrique, a gente pega esses dados todos lá do repositório do próprio INSS que ele oferece. Se você procurar na internet, depois pede para o nosso pessoal, a gente pode até, o pessoal de suporte, se puder colocar aqui no chat, dá para colocar o link lá do repositório, né? Onde que a gente vai ter lá, é do Smart Lab, do Ministério do Trabalho e Emprego, onde você pode brincar com esses dados à vontade, tá? Lá tem isso aberto, inclusive você consegue ir mais a fundo e abrir as planilhas e trabalhar com ela à vontade, inclusive vendo por cidade, tá? Você consegue levantar isso bem a fundo. Perfeito, muito obrigada, Alisson. O Henrique também perguntou aqui para gente qual é a diferença entre as metodologias do NASA TLX, do HSCT e do COPSOC, ou Copenhagen. Perfeito. Ótima pergunta. Olha só, existe uma observação que vale a pena a gente fazer, isso se aplica para quase todos os aspectos da ergonomia, é que você não tem uma ferramenta que resolve tudo. Não existe um método, uma técnica que resolve tudo. Quanto mais simples ela é, mais eficiente ela é, acredite. Por exemplo, na tua casa, eu acho pouco provável que você tenha um monte de saca-rolhas. Você deve ter um que você usa mais, talvez tenha um outro modelo. Mas, então, cada saca-rolha, só que saca-rolha é só saca-rolha, ele não faz outra coisa. Quando a gente vai para a ergonomia, a gente começa a ter, os pesquisadores, eles costumam criar soluções por demanda. Então, o COPSOC, o HSE, tem uma lista, esses 3 aqui são talvez o NASA, os 3 melhores, e o que melhor é aceito para a realidade brasileira. Os 3 têm, e é o que a gente usa aqui na Kinebot, estudos científicos, estudos feitos na academia, que validam ele para a realidade brasileira. Porque tem um problema que não é só usar um questionário de fora. Você tem que ver se a linguagem que foi usada é a mesma. Não é só traduzir, porque a tradução pode estar num nível que o trabalhador não compreende.
Então é necessária a tropicalização desse documento, isso para tudo, né? Então por que tem tanta ferramenta? Porque efetivamente nenhuma serve para tudo, nenhuma. Isso é um ponto que a gente tem que ter como claro. E outra coisa é que cada uma delas tem uma característica, ela se propôs a resolver um problema. Então ela começa a resolver mais para um lado e mais para o outro. Quando a gente olha numa leitura um pouco mais simplista, parece que as três são iguais e servem para a mesma coisa. Não é bem assim, não. Eu até recomendo começar com uma mais simples, que é aquela que o trabalhador mais rápido consegue responder. Aí eu estou indo muito mais para eficiência e volume de informação, que é o HSE. E, eventualmente, nas situações mais complexas, você vai subindo isso para o NASA e para um COPSOC, que dão mais trabalho para você fazer a avaliação. Mas é muito importante ter em conta que isso tudo tem que estar dentro do processo de avaliação ergonômica. E o processo de avaliação ergonômica passa muito forte pela conversa com o trabalhador. Então, você tem de um lado a avaliação da condição, do outro lado a percepção dos trabalhadores, que acontece na entrevista, e às vezes você precisa fazer isso populacionalmente, utilizando um instrumento como esse, para aumentar a tua base de dados e tomada de decisão. Muito bem, Alisson. Até complementando a pergunta, né, ainda em relação ao COPSOC e o NASA, o Henrique pergunta quais são os fatores que entram no COPSOC e que não aparecem no NASA. Então, na verdade, assim, se a gente for olhar, são detalhes, tá? Que aparecem num e não aparece no outro. A gente poderia debater aqui cada um deles, abrir os dois questionários e ver que um pergunta uma coisa, e às vezes não é nem a questão da pergunta, é a forma como ela é expressada. Esses instrumentos também, se você vai olhar, as perguntas não dão uma sequência que a gente analisa. Ela tem uma técnica justamente para a gente poder aprimorar isso junto com o trabalhador. Mas são formas de ver a mesma coisa. E também o que muda é como que ela é complexa para aplicar ou não no dia a dia. E a diferença a quantidade de perguntas, né, Alisson? O COPSOC Exato, é uma esmiuça bem um pouco maior, né? mais, né, Moni? Uhum, perfeito. Bom, aí o Henrique também pede para a gente, na nossa opinião, qual que é o limite técnico entre o sofrimento psíquico ocupacional e a vulnerabilidade emocional individual, para falar um pouco em relação à nossa experiência. Se a gente pode compartilhar aqui com ele. Olha, esse é um limite que eu diria que está sendo construído, né? Está sendo muito bom essa pauta que nós estamos tendo de falar do psicossocial. Há poucos dias eu estive numa instituição que tem aqui na nossa região, que tem uma residência de psiquiatria, tem toda a formação, tem toda a formação de psicólogos e psiquiatras e terapeutas ocupacionais, e também tem um hospital psiquiátrico junto. E a gente teve um debate muito legal, foi o dia inteiro debatendo com a equipe do corpo clínico deles, aonde que começa um, onde que termina o outro, como que vai isso. E eles, inclusive, vão lançar um programa de acolhimento dessa situação. Porque nós, como ergonomistas, a gente, não vamos esquecer disso, o nosso grande foco não é sempre o objeto nosso de estudo é a pessoa, sempre é a pessoa. Mas o nosso foco de atuação não é na pessoa, é no contexto que a pessoa está inserida. Então, em geral, nós ergonomistas cuidamos do quê? De melhorar a condição para essa pessoa. E a área da psicologia, da psiquiatria, todas as áreas relacionadas a isso, estão muito mais focadas a como esse contexto, esse fator ambiental, trata dessa pessoa, ou como que acontece nessa pessoa. Então, o que acontece? Nós da ergonomia temos muito mais cuidado, muito mais atentos a o que está acontecendo, que pode levar essa pessoa a isso que você perguntou, a uma situação de sofrimento, que pode ser dela. Tem N casos, a literatura é vasta nisso, e a experiência é bem vasta nisso. Uma mesma condição de trabalho gera traumas e gera sofrimento em determinadas pessoas e gera prazer em outras, né? Então, esse aspecto, esse é o grande range desse acolhimento que a gente agora tem que fazer. Porque o que acontece? Quando a gente fala de ergonomia, a gente está mirando a grande parte da população. E essas pessoas que estão nos borders, né, eles estão ou para cima ou para baixo, nessa faixa mediana, a gente precisa dar acolhimento e dar atendimento. Então, não é na ergonomia que a gente vai pegar eles, né? É no acompanhamento. Legal, Alisson. E tem mais uma pergunta aqui do Henrique, que se na nossa opinião, qual que é a base legal e objetiva a fiscalização utilizará para atuar, fiscalizar empresas por riscos psicossociais? Se tivesse que arriscar qual que a gente diria para ele? Legal. Eu tenho conversado bastante com auditores fiscais do trabalho. Bastante.
A gente tem participado de eventos junto, tem tido reuniões também que nós temos trocado ideias em relação a isso, para compreender bem a visão. O Ministério saiu agora, tem 2 semanas, um material que é perguntas e respostas. E lá eles documentaram que era muito importante para nós termos segurança jurídica, isso, no Brasil, isso é uma regra, mas eu já tinha esse discurso deles e está tudo sendo muito bem alinhado. Eles vão fiscalizar, obviamente, não vai ser jogado para fora esse dado, não. Só que a grande questão que eles querem é a garantia de que a norma está sendo cumprida, e é essa sequência que eu falei aqui hoje. Você tem que ter um programa bem detalhado de qual é a tua sequência, você tem que estar seguindo esse programa, né? Você estabelece a norma e diz, eu vou seguir, para eles poderem auditar. E aí, a tua AEP tem que ser de todas as atividades, tem que ser coerente com o método, com tudo isso, participa da AEP, precisa participar da AEP, a avaliação da organização do trabalho e a avaliação dos aspectos psicossociais que são percebíveis na AEP, precisa ter a participação do trabalhador. Veja que isso aqui é a boa ergonomia, não estão pedindo nada de novo, é a boa ergonomia. E eles querem o seguinte, se aqui está já avaliado, existem situações onde você tem população maior. Uma coisa é ter 10, 15, 20, 30 funcionários. Isso aqui com a entrevista você consegue entrevistar todo mundo. Mas quando você tem uma população maior, aí entra o papel dos questionários, dos checklists, dos HSE, NASA, COPSOC e outros tantos. Porque aí você já vai investigar um pouco mais como que essa população percebe. Então veja que é um nível, são esferas de proteção que a gente tem que ter para o trabalhador. Tudo começa na avaliação ergonômica preliminar e tudo tem que acontecer justamente a questão de análise, né, que é feita de todos esses dados. Muito obrigada, Alisson. Pessoal, aqui também tem pedindo para a gente literaturas relacionadas ao HSE. Então, pode entrar em contato com a gente, que o Alisson vai indicar para você cada literatura, cada referência para você conseguir também estar mais seguro aí da parte da avaliação psicossocial, da gestão e de tudo isso que envolve o NR1 e atualização, tá certo? Temos mais uma pergunta, né, que é em relação se a gente tem certificado aqui no webinar. Então, é importante falar, pessoal, que a gente vai ter um material de participação, então a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, acompanhem, por favor, e a gente vai enviar também no e-mail para vocês. Tá? Então, a gente vai enviar também no e-mail de vocês, pessoal que está cadastrado aqui, esse material de participação, tá certo? Sem mais perguntas, eu passo a palavra aqui para o Cauê, para a gente poder seguir aqui com o nosso encerramento, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, Moni. Obrigado, Alisson, Gabi. Gente, a gente fica muito feliz da participação de tantas pessoas e profissionais que estão nos acompanhando, estão acompanhando a evolução da Kinebot. E a gente espera que esse webinar tenha sido muito rico para todos vocês, com muita informação, conteúdo, né? Fiquem de olho no próximo webinar, dia 26, às 16h, na próxima terça-feira, é onde a gente vai lançar a maior funcionalidade já vista na Kinebot, onde a gente entra em fluxos cada vez mais automatizados de ponta a ponta na nossa plataforma, tá? Então, muito obrigado. Obrigado, Alisson, Gabi e Monicelli, de novo. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente.